Sorry if that wasn't very interesting. Thank you. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais intensas, polêmicas e chocantes de Hollywood. Pois hoje, vamos revelar detalhes inéditos sobre Angelina Jolie aos 50 anos e, pela primeira vez, os motivos profundos que a levaram a desprezar Brad Pitt, o homem com quem viveu um dos relacionamentos mais midiáticos, apaixonados e controversos do século XXI, um romance que começou em 2004 durante as filmagens de Sr. Smith, envolto em escândalos, acusações, rumores de triângulo amoroso e o término explosivo que dividiu fãs, imprensa e críticos, e que, mesmo após anos, continua a repercutir por cada gesto, declaração e polêmica deixada pelo casal que a mídia apelidou de Brangelina. Vamos explorar a trajetória de Jolie desde seu início rebelde e intenso em Hollywood, passando pelos casamentos impulsivos, paixões arrebatadoras e relações que desafiaram convenções, até chegar ao romance com Pitt, que, à primeira vista, parecia um conto de fadas moderno, com filhos adotivos de diferentes países, viagens humanitárias e aparições deslumbrantes em red carpets, mas que por trás das câmeras escondia uma relação marcada por conflitos, diferenças irreconciliáveis e episódios que deixaram cicatrizes emocionais profundas, incluindo alegações de discussões violentas durante voos privados, lutas pela guarda dos filhos e tensões constantes que chocaram até os mais próximos do casal. Neste vídeo, você vai conhecer as revelações mais sombrias feitas por Angelina em entrevistas recentes, quando ela admitiu que a relação com Pitt a deixou marcada, com sentimentos de traição, manipulação e repulsa que se estendem até hoje, e também como ela encontrou forças para se reinventar, buscar equilíbrio, proteger os filhos e se dedicar a causas humanitárias, transformando dor em aprendizado e determinação. Se você quer descobrir cada detalhe, cada revelação polêmica e entender de fato por que Angelina desrespeita Brad Pitt aos 50 anos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque sua inscrição é fundamental para o YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante e continuar entregando vídeos como este a mais pessoas. Além disso, se quiser apoiar ainda mais o canal financeiramente, você pode usar o recurso de Super Thanks. Mas se isso não for possível, apenas comente qual detalhe mais te surpreendeu ou chocou. Sua participação já ajuda demais. E fique comigo até o final, porque a última revelação sobre o relacionamento de Angelina e Brad é tão impactante que você dificilmente vai acreditar. Então prepare-se para uma viagem intensa pelos bastidores de uma das histórias de amor e ódio mais comentadas do cinema mundial. Angelina Jolie Voight nasceu em 4 de junho de 1975, em Los Angeles, Califórnia, filha do renomado ator Jon Voight e da atriz Marceline Bertrand, e desde seu nascimento já parecia destinada a uma vida cercada por contrastes intensos e experiências que moldariam sua personalidade de maneira profunda, pois cresceu entre o brilho sedutor e às vezes cruel do mundo do cinema e as sombras da instabilidade familiar. Observando ainda muito jovem a separação conturbada de seus pais, um evento que deixou marcas emocionais profundas e que influenciaria diretamente sua percepção de amor, confiança e segurança, e foi sob a tutela de sua mãe, que abriu mão de sua própria carreira para criar Angelina, que ela aprendeu valores fundamentais como empatia, resiliência, independência e a importância de seguir sua própria voz. Mas mesmo com essa educação cuidadosa, Jolie sempre relatou que a ausência paterna a deixou com cicatrizes emocionais que se manifestaram em uma adolescência marcada por rebeldia, questionamentos constantes e uma busca incessante por pertencimento, sentimentos que muitas vezes se traduziram em episódios de depressão, isolamento e a sensação de ser diferente em um mundo que parecia não ter espaço para sua intensidade e autenticidade. E, ao mesmo tempo, essa mesma diferença tornou-se sua força, pois aos 14 anos já se destacava não apenas pela beleza exótica e enigmática, mas também pela forma intensa e verdadeira com que se expressava, o que chamava a atenção tanto de amigos quanto de professores e de qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, revelando desde cedo uma personalidade complexa, capaz de alternar entre vulnerabilidade e força, sensibilidade e ousadia, traços que seriam decisivos para sua trajetória futura,
E foi justamente essa dualidade que a motivou a se aprofundar no estudo das artes cênicas, mergulhando no teatro como uma forma de canalizar emoções, compreender o mundo ao seu redor e encontrar um refúgio seguro onde pudesse explorar sua própria psique, experimentando diferentes papéis e abordagens de interpretação, aprendendo a lidar com suas angústias e a transformar dor em arte, ao mesmo tempo em que desenvolvia uma disciplina e uma entrega que logo chamariam a atenção de diretores e críticos, pois sua dedicação ao ofício ultrapassava a técnica. Ela buscava viver cada personagem de maneira visceral, trazendo para a tela uma honestidade emocional rara que fazia o público sentir cada nuance de sofrimento, paixão ou conflito interno, e quando finalmente estreou em Hollywood nos anos 1990, Angelina rapidamente se tornou sinônimo de ousadia, não apenas por suas escolhas de papel, mas pelo modo como vivia sua vida fora das câmeras, demonstrando uma estética e um comportamento pouco convencionais, com tatuagens carregadas de significado, roupas provocantes que desafiavam normas sociais e declarações contundentes sobre temas como morte, amor, liberdade e a complexidade da existência humana, construindo uma imagem de mulher que não temia confrontar o mundo ou desafiar expectativas. E foi em filmes como Gia, de 1998, onde interpretou a trágica e icônica modelo Gia Carandi, e Garota, Interrompida, de 1999, que Angelina consolidou sua reputação de atriz capaz de se despir emocionalmente diante das câmeras, entregando performances que não eram apenas interpretações, mas experiências vividas que refletiam sua própria história de vida e seu espírito inquieto, trazendo à tona uma alma marcada por traumas, incertezas e intensidade emocional, e ao mesmo tempo demonstrando um talento singular para se conectar com personagens complexos e marginalizados, tornando-se referência não apenas no cinema, mas também na forma como mulheres poderiam ocupar espaços de poder, protagonismo e autenticidade, mostrando que vulnerabilidade não era sinal de fraqueza, mas sim de coragem e que a profundidade emocional poderia ser transformada em força criativa, algo que poucos atores conseguiam fazer com tamanha naturalidade. Paralelamente à sua carreira, Angelina construía uma vida pessoal que refletia seu espírito indomável e sua busca constante por significado, vivendo de maneira autêntica, explorando interesses variados, engajando-se em causas humanitárias e de direitos humanos ainda jovem, e encontrando na filantropia e no ativismo uma extensão de sua própria necessidade de ajudar, proteger e se conectar com o mundo de maneira verdadeira, pois desde cedo ela demonstrava sensibilidade para as injustiças e sofrimento alheio, buscando fazer diferença sempre que possível, seja adotando crianças de diferentes países ou apoiando iniciativas globais em prol de refugiados, mulheres em situação de vulnerabilidade e direitos das crianças, transformando seu próprio nome em símbolo de empatia, força e compromisso social. Essa combinação de talento, intensidade emocional e engajamento social começou a atrair atenção global, consolidando Angelina Jolie como uma figura fascinante e complexa, alguém capaz de transitar entre a glamorização do cinema e os desafios do mundo real, sempre mantendo uma autenticidade que era tanto admirada quanto questionada. E em 2000, aos 24 anos, ela conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota, Interrompida, reconhecimento que não apenas validou seu talento, mas também sinalizou o início de uma trajetória multifacetada, marcada por genialidade artística, polêmicas, escândalos midiáticos e um compromisso contínuo com causas humanitárias e sociais, demonstrando que Angelina nunca se contentou com fama superficial ou sucesso fácil, pois para ela, viver plenamente significava abraçar tanto as luzes quanto as sombras da existência, aceitar a complexidade de sua própria alma e transformar cada experiência, cada trauma e cada desafio em aprendizado, força e inspiração, moldando não apenas a atriz premiada e a celebridade de Hollywood, mas também a mulher, mãe, ativista e ícone global que, mesmo diante de adversidades e desafios emocionais profundos, conseguiu construir uma vida de propósito, intensidade e autenticidade, deixando claro para o mundo que sua jornada sempre foi sobre viver com paixão, coragem e verdade, e que cada passo de sua história
desde a infância marcada por instabilidade familiar até os primeiros sucessos cinematográficos, contribuiu para a construção de uma personalidade única, complexa e inspiradora, tornando Angelina Jolie um exemplo de como a adversidade, a busca por identidade e a entrega emocional podem ser transformadas em uma força extraordinária que influencia milhões de pessoas em todo o planeta, mostrando que a verdadeira grandeza não está apenas no talento ou na fama, mas na capacidade de permanecer fiel a si mesma, de confrontar traumas, de se reinventar constantemente e de usar sua voz. A vida amorosa de Angelina Jolie sempre foi marcada por intensidade, paixão e polêmica, refletindo a natureza profunda e muitas vezes conflituosa de sua personalidade, e desde o início de sua trajetória nos relacionamentos, ficou claro que seu coração seguia um caminho de emoções intensas e decisões impulsivas, começando com seu primeiro casamento com o ator britânico Johnny Lee Miller, em 1996, um enlace que rapidamente se tornou emblemático não apenas pelo vínculo afetivo, mas pela forma ousada e provocativa como foi celebrado, pois durante a cerimônia, Angelina apareceu vestindo calças de couro pretas, botas pesadas e uma camisa branca na qual havia escrito o nome do marido com o próprio sangue, um gesto que chocou Hollywood e a imprensa internacional, mas que simbolizava perfeitamente o quanto ela valorizava a autenticidade emocional acima das convenções sociais e da expectativa pública, mostrando que para ela o amor não poderia ser superficial ou contido por normas pré-estabelecidas. E embora o casamento tenha durado apenas alguns anos, terminando de maneira amigável e deixando lições valiosas, o respeito e o carinho mútuo permaneceram, consolidando a ideia de que Angelina sempre buscou, acima de tudo, intensidade e verdade nos vínculos afetivos, algo que a conduziu a novos caminhos emocionais logo em seguida. Quando iniciou um dos relacionamentos mais controversos de sua vida com o ator Billy Bob Thornton, um homem conhecido por sua personalidade excêntrica e que parecia espelhar a própria complexidade de Jolie, criando entre eles uma dinâmica marcada por paixão desmedida, gestos dramáticos e demonstrações públicas de afeto que beiravam o incomum, sendo que ambos adotaram o hábito de usar colares contendo pequenas cápsulas com o sangue um do outro, um símbolo que fascinou e horrorizou a mídia ao mesmo tempo, tornando-os um dos casais mais comentados da época e um reflexo da intensidade emocional que Angelina sempre buscou em seus relacionamentos. Mas apesar da química inegável e do fascínio recíproco, a relação também trouxe à atriz um desgaste emocional significativo, pois a intensidade que os unia também se transformava em tensão constante, discussões acaloradas e momentos de vulnerabilidade que deixaram Jolie exausta e, de certa forma, emocionalmente desgastada, culminando no término do casamento em 2003, um momento que representou tanto alívio quanto tristeza e que impulsionou Angelina a olhar para dentro de si mesma, iniciando uma jornada de autoconhecimento e redescobrindo seu propósito de vida fora dos holofotes de Hollywood, um processo que coincidiu com sua experiência de gravação do filme Lara Croft, Tomb Raider no Camboja, país que não apenas marcou sua carreira cinematográfica, mas também despertou nela uma conexão profunda com questões humanitárias e sociais, levando-a a adotar seu primeiro filho, Maddox, em uma decisão que consolidou sua trajetória de maternidade, com paixão e compromisso com causas maiores, mostrando que mesmo após relacionamentos turbulentos e amores intensos, Angelina conseguia transformar suas experiências pessoais em força, aprendizado e dedicação a algo que transcende o próprio ego, demonstrando ao mundo que seu coração, embora marcado por conflitos e paixões arrebatadoras, também era capaz de abraçar responsabilidades profundas e de se reinventar constantemente, reafirmando a imagem de uma mulher que vive o amor em suas formas mais extremas e que, ao mesmo tempo, encontra no sofrimento e nas decisões difíceis a oportunidade de crescer, evoluir e construir vínculos que reflitam não apenas desejo, mas propósito, autenticidade e compaixão, estabelecendo assim um padrão de intensidade emocional que continuaria a permear sua vida afetiva nos anos seguintes e que a diferenciaria de qualquer outra figura pública, pois Angelina Jolie nunca foi uma mulher que se contentou com o superficial,
e sim alguém que viveu seus relacionamentos com a mesma força, rebeldia e autenticidade que marcou toda a sua trajetória desde a infância, transformando cada experiência amorosa, seja ela breve ou duradoura, em um capítulo essencial para compreender a complexidade de seu caráter e a profundidade de suas escolhas. E é essa combinação de paixão, polêmica e autoconhecimento que define o coração de Angelina, sempre em conflito, mas sempre buscando a verdade emocional, a intensidade e a autenticidade que moldam sua vida pessoal e seu legado como mulher, atriz e ativista comprometida com causas que vão muito além de si mesma. Em 2004, durante as gravações do filme Sr. Ezra Smith, Angelina Jolie conheceu Brad Pitt, que na época era um dos atores mais cobiçados de Hollywood e estava casado com Jennifer Aniston, e o encontro entre os dois rapidamente se tornou emblemático, pois a química foi instantânea e arrebatadora, algo que não passou despercebido nem pela equipe de filmagem nem pelo público, gerando uma atenção midiática sem precedentes e transformando Angelina em alvo de críticas e especulações, sendo rotulada por muitos veículos de comunicação como a mulher que teria destruído um dos casamentos mais queridos da indústria cinematográfica, e essa narrativa de vilã da mídia acompanhou Jolie por anos. Embora ela própria tenha declarado em entrevistas posteriores que jamais planejou se apaixonar por Brad Pitt, que o vínculo emocional entre eles foi algo inesperado e inevitável, e que os sentimentos que surgiram durante as filmagens se intensificaram à medida que passavam mais tempo juntos, compartilhando experiências, confidências e momentos de vulnerabilidade que criaram uma conexão única, profunda e difícil de ignorar, algo que rapidamente evoluiu para um relacionamento que seria um dos mais comentados e midiaticamente explorados da história do entretenimento, ganhando o apelido de Brangelina, e tornando-se não apenas um casal icônico, mas também um símbolo de poder, glamour e controvérsia, sendo acompanhados de perto pela imprensa internacional e por fãs de todas as partes do mundo. E à medida que a relação se consolidava, Angelina e Brad tomaram decisões que refletiam não apenas a intensidade de seu amor, mas também a consciência de que queriam construir uma família de maneira ampla e inclusiva, adotando crianças de diferentes países, Maddox, Zahara e Pax, e, posteriormente, tendo 3 filhos biológicos, Shiloh, Knox e Vivian, o que trouxe à vida de ambos uma dimensão de responsabilidade e cuidado que ia muito além da fama e do glamour, transformando-os em um verdadeiro modelo de família global e humanitária, mas por trás da aparência de conto de fadas moderno, com viagens humanitárias, mansões milionárias e presença constante nos red carpets mais glamourosos do mundo, o relacionamento começou a enfrentar tensões profundas, pois Angelina, que sempre prezou pela liberdade, pelo equilíbrio familiar e pela autonomia de cada membro da família, começou a sentir-se emocionalmente sufocada pela personalidade de Brad Pitt, que, segundo fontes próximas ao casal, possuía traços controladores e uma dificuldade de lidar com conflitos internos de maneira saudável, o que resultava em discussões frequentes, muitas vezes acaloradas, sobre assuntos aparentemente simples, mas que refletiam divergências mais profundas em relação à educação dos filhos, à gestão da vida familiar e ao estilo de vida que ambos desejavam manter, e a situação se agravava ainda mais devido à luta de Pitt contra o alcoolismo, que, segundo relatos, interferia em sua paciência, em sua capacidade de lidar com frustrações e na harmonia do lar, criando um ambiente emocionalmente carregado em que Angelina se via constantemente preocupada com o bem-estar das crianças e com o equilíbrio de todos ao seu redor, e essa tensão começou a corroer gradualmente o que inicialmente parecia um amor inabalável, levando Jolie a refletir sobre suas prioridades, sobre a necessidade de manter sua independência emocional e sobre o quanto estava disposta a suportar para preservar a família, enquanto ainda lidava com o olhar incessante da mídia, que transformava cada gesto, cada viagem e cada decisão do casal em notícia, intensificando o desgaste emocional e a pressão externa. E mesmo diante de toda a atenção pública, Angelina manteve sua postura firme, tentando proteger os filhos e preservar o núcleo familiar, mas ao mesmo tempo começando a perceber que algumas divergências eram irreconciliáveis e que a relação
por mais apaixonada que fosse, carregava em si elementos de destruição e sofrimento silencioso. E foi nesse contexto que o relacionamento, que havia começado com um encontro arrebatador e uma química instantânea, começou a mostrar sinais claros de ruptura, pois a intensidade do amor e a força do vínculo emocional, que haviam inicialmente encantado e unido o casal, agora se confrontavam com frustrações pessoais, diferenças de caráter e conflitos persistentes que pareciam não ter solução, tornando evidente que, apesar de todo o glamour, poder e aparência de felicidade, Brangelina enfrentava desafios humanos profundos que afetavam tanto a vida emocional de Angelina quanto o bem-estar da família, e que ao longo dos anos seguintes se tornariam fatores decisivos para o fim do relacionamento, demonstrando que mesmo os amores mais icônicos e aparentemente perfeitos carregam em si complexidades, dores e escolhas difíceis, e que a intensidade, paixão e conexão que uniram Angelina Jolie e Brad Pitt foram, ao mesmo tempo, a força que os aproximou e a pressão silenciosa que começou a corroer o vínculo, tornando este capítulo de sua vida um dos mais importantes, transformadores e também controversos de sua história, refletindo não apenas sobre amor, atração e química, mas também sobre limites pessoais, proteção da família, a importância da autonomia emocional e a complexidade de viver um relacionamento sob os olhos atentos e críticos de todo o mundo. Em 2016, o mundo inteiro ficou surpreso e profundamente chocado com o anúncio da separação de Angelina Jolie e Brad Pitt, um dos casais mais admirados e midiaticamente poderosos de Hollywood, pois a notícia caiu como uma bomba na imprensa internacional, gerando debates, especulações e uma avalanche de teorias sobre os motivos do rompimento, e logo se tornou evidente que a decisão de Angelina de entrar com o pedido de divórcio não era tomada de maneira leviana, pois ela alegou oficialmente diferenças irreconciliáveis. Uma explicação que, embora formal, não capturava totalmente a complexidade e a intensidade do que realmente havia levado à ruptura de uma relação que parecia perfeita aos olhos do público. E rapidamente começaram a circular rumores e informações confidenciais sobre um episódio crítico ocorrido durante um voo privado, no qual Brad Pitt teria se envolvido em uma discussão acalorada e violenta com um dos filhos, um incidente que abalou profundamente Angelina, desencadeou investigações e foi amplamente comentado por fontes próximas ao casal. Embora as autoridades tenham posteriormente arquivado o caso sem apresentar acusações formais, o episódio, no entanto, marcou o ponto de ruptura definitivo, tornando impossível qualquer reconciliação entre eles, e a partir desse momento, Angelina passou a se mostrar inabalável em sua decisão, concentrando-se na proteção dos filhos e na reconstrução de sua própria vida emocional, estabelecendo limites claros e firmes em relação a Brad, ao mesmo tempo em que enfrentava o olhar atento e constante da mídia, que acompanhava cada passo do divórcio e cada movimento da família, aumentando a pressão sobre ela e tornando a situação ainda mais desgastante. E em várias entrevistas concedidas nos anos seguintes, Angelina deixou claro que a decisão pelo divórcio foi tomada exclusivamente pelo bem-estar da família, enfatizando que não se tratava de um capricho ou de uma escolha impulsiva, mas de uma necessidade absoluta, afirmando em uma entrevista à revista Vogue que não foi uma escolha leve, foi uma escolha necessária, palavras que refletiam não apenas a gravidade da situação, mas também o peso emocional que ela carregava ao tomar tal decisão, e embora tenha mantido inicialmente um perfil discreto e reservado, ao longo do tempo, Jolie começou a se abrir sobre as consequências emocionais desse período, revelando que durante anos viveu com medo de retaliações, preocupada com a segurança emocional e física dos filhos, e ao mesmo tempo lidando com sentimentos de traição, frustração e manipulação que, segundo ela, marcaram profundamente a relação com Brad, sentimentos que foram sendo documentados em entrevistas e relatos que gradualmente vieram à tona, mostrando ao público um lado mais vulnerável e humano de Angelina, que não se resumia apenas à imagem pública de estrela de cinema, mas sim a mulher que sofreu, lutou e teve de se reinventar diante de adversidades intensas, e à medida que as batalhas judiciais pela guarda das crianças se tornavam públicas e exaustivas, Angelina
Conhecida por sua discrição e cuidado em proteger sua vida pessoal, passou a falar com mais franqueza sobre o trauma emocional deixado pelo relacionamento, afirmando em algumas ocasiões sentir-se traída e manipulada, e que o processo de recuperação da autoconfiança e da estabilidade emocional foi longo, doloroso e cheio de desafios, exigindo dela não apenas força, mas também resiliência e coragem para enfrentar críticas, rumores e julgamentos externos, e mesmo após anos de separação, Angelina continuou lidando com as cicatrizes emocionais desse capítulo de sua vida, admitindo que ainda sente repulsa ao lembrar dos momentos mais difíceis ao lado de Brad, e reconhecendo que a ferida não cicatrizou completamente, palavras que revelam a profundidade do impacto emocional que essa relação teve sobre ela, ao mesmo tempo em que demonstram sua honestidade e capacidade de enfrentar as próprias emoções de maneira direta, sem negar a dor ou tentar suavizá-la para agradar ao público. E é exatamente essa transparência que permite compreender o quão complexa, intensa e desafiadora foi a experiência de Angelina Jolie durante e após o fim de um relacionamento que parecia idílico externamente, mas que, na realidade, carregava tensões profundas, conflitos de personalidade e problemas que iam muito além da superfície, envolvendo questões de controle, educação dos filhos, vícios e diferenças irreconciliáveis de valores e expectativas. E através desse período, Angelina não apenas se posicionou como mãe dedicada e protetora, mas também como mulher que aprendeu a impor limites, defender seus princípios e reconstruir sua vida emocional, transformando a dor e a decepção em força e aprendizado, mostrando que mesmo diante de escândalos, especulações e julgamentos externos, é possível manter integridade, empoderamento e foco naquilo que realmente importa, e que a experiência da separação com Brad Pitt, por mais dolorosa que tenha sido, contribuiu para que Angelina se tornasse mais consciente de si mesma, mais firme em suas decisões e mais determinada a preservar o bem-estar e a felicidade dos filhos, reafirmando que sua prioridade sempre foi a proteção da família e a manutenção de um ambiente saudável. Após o divórcio conturbado e midiaticamente exposto, Angelina Jolie optou por se afastar parcialmente dos holofotes de Hollywood, escolhendo uma vida mais reservada e focada no que realmente importava para ela naquele momento, dedicando-se integralmente à maternidade e às crianças, sob sua responsabilidade, enquanto também intensificava seu engajamento em causas humanitárias globais, especialmente aquelas ligadas a refugiados, direitos das mulheres e proteção infantil, retomando com força sua atuação como embaixadora da boa vontade da ONU, posição que ocupava desde os anos 2000, mas que passou a desempenhar com uma profundidade ainda maior, combinando sua visibilidade internacional com um comprometimento pessoal genuíno, visitando campos de refugiados, participando de negociações e campanhas humanitárias e utilizando sua voz e influência para denunciar injustiças, dar visibilidade a situações de vulnerabilidade e inspirar mudanças reais, enquanto paralelamente enfrentava desafios pessoais que testaram sua resistência e resiliência, incluindo questões de saúde delicadas que a obrigaram a tomar decisões difíceis e dolorosas, como a realização de cirurgias preventivas para a remoção dos seios e, posteriormente, dos ovários, após descobrir uma predisposição genética ao câncer, a mesma doença que havia ceifado a vida de sua mãe, Marceline Bertrand, e de sua tia, experiências que marcaram profundamente sua percepção da fragilidade da vida, da importância do autocuidado e da necessidade de priorizar saúde e bem-estar acima de qualquer exigência externa, sejam elas relacionadas à carreira, fama ou expectativas sociais, e essas experiências transformadoras contribuíram para que Jolie desenvolvesse uma visão de vida mais centrada na espiritualidade, na introspecção e na busca por equilíbrio emocional, levando-a a adotar uma rotina mais tranquila, longe das festas, excessos e pressões constantes do mundo cinematográfico, e em entrevistas recentes, Angelina revelou que esse período de afastamento e reflexão a fez amadurecer emocionalmente, tornando-a mais consciente do que realmente importa, ensinando-a a valorizar momentos simples, conexões genuínas e a necessidade de proteger sua paz interior acima de qualquer ostentação ou validação externa. Embora ela admita, com honestidade,
que as marcas deixadas pelo trauma de seu relacionamento com Brad Pitt ainda persistem e que as feridas emocionais, embora não a definam, influenciam sua maneira de se relacionar, pensar e decidir, e em declarações a The Guardian, Jolie enfatizou que aprendeu a nunca aceitar menos do que respeito, dignidade e paz, princípios que passaram a nortear sua vida pessoal, suas escolhas afetivas e sua postura diante do mundo, demonstrando que, mesmo após experiências de sofrimento profundo, é possível reconstruir-se, estabelecer limites claros e caminhar com firmeza em direção à própria serenidade. E apesar do tom sereno que exibe publicamente, pessoas próximas afirmam que Angelina continua evitando qualquer contato com seu ex-marido, mantendo distância não por ressentimento vazio, mas como uma forma de proteger seu equilíbrio emocional e preservar o bem-estar dos filhos, sendo que esse desprezo é resultado de anos de mágoas acumuladas, de episódios dolorosos e de situações que a marcaram de maneira indelével, e ela mesma teria confidenciado em círculos privados que perdoar não significa esquecer, e que a verdadeira tranquilidade só foi alcançada após estabelecer limites definitivos, criando barreiras saudáveis que garantem sua autonomia e segurança emocional, enquanto continua a manter uma vida ativa, porém discreta, repleta de projetos cinematográficos pontuais, viagens humanitárias e atividades ligadas à educação, bem-estar e crescimento pessoal de seus filhos, demonstrando que é possível transformar experiências traumáticas em aprendizado e força, que é possível reinventar-se, manter autenticidade e dignidade e ainda inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo com sua trajetória, que combina fama, talento, engajamento social, superação de desafios e sabedoria emocional adquirida ao longo de anos de lutas pessoais, familiares e profissionais, consolidando Angelina Jolie como um exemplo de resiliência, coragem e equilíbrio. Uma mulher que aprendeu a valorizar sua paz interior, a colocar limites claros em relações passadas e a direcionar suas energias para o que realmente importa, equilibrando sua vida pessoal com responsabilidades globais, preservando sua família e construindo uma rotina que prioriza saúde, segurança emocional e bem-estar, e que, mesmo diante de um passado repleto de desafios e relacionamentos intensos e dolorosos, encontrou formas de se reinventar, curar feridas e transformar cicatrizes em aprendizado, tornando-se uma referência de mulher moderna, forte, independente e consciente de seu próprio valor, mostrando que a verdadeira transformação não vem apenas de conquistas externas,